Mano, se você chegou nesse vídeo, provavelmente você tá meio perdido, né? Não sabendo que caminho seguir, não sabendo que direção tomar na sua vida diante de uma situação difícil, talvez, ou fácil que seja. Mas eu tenho uma resposta pra te dar. Deus com certeza te mandou esse vídeo aqui pra você poder estar ouvindo ele. E quem sabe tomar um caminho, uma direção naquilo que Deus quer pra você. Então vamos lá, cara. Quanto tempo, quantas situações a gente não tem na nossa vida e quanto tempo a gente passa demorando, às vezes pensando pra saber que caminho seguir. Pô, será que Deus gosta disso? Será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu me relacione com essa pessoa? O que fazer, mano? A gente fica perdido. E eu acho que isso é um dos maiores problemas de todo cristão e de todas as pessoas, de modo geral. Porque daí você vai ver, a gente, se não cuidar também, a gente vai nos alimentando daquilo que nos dá uma segurança fácil. Na cultura, assim, digamos, num grupo onde fala dos nossos ideais, às vezes, onde as pessoas falam assim, o teu caminho, o teu propósito é fazer aquilo que você gosta, buscar aquilo que você faz e te dá prazer. Mas será que é? Eu acho que essa é o maior embate que nós temos hoje em dia. Será que é? Não é, mano. Não é. Porque uma coisa eu vou bater na tecla aqui. Nós, seres humanos, fomos criados. As pessoas, querendo ou não, eu e você, querendo ou não, fomos criados por Deus. Nós somos criaturas. A gente olha para o universo de modo geral. Mano, tudo aponta para um Criador. Tudo aponta para Deus. E quando a gente vê para a Bíblia, realmente, ela fala o que a natureza, o que a vida, o que tudo nos mostra. E nós fomos criados para quê? Para viver em harmonia de eterno e maravilhoso prazer com Deus. Aquela maravilha assim, aquele prazer que a gente imagina que tipo assim, a melhor das melhores coisas, que a gente nem tem como imaginar. Deus nos criou para isso, para ter um relacionamento com Ele. Só que o que? A humanidade se distanciou de Deus, quebrou, pecou contra Ele, desobedeceu a Deus. E o que fazer então? Como nos reconectar de novo com o Criador? Foi aí que o próprio Deus resolveu o nosso problema, de nos reconectar com Ele, através da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para ser a ponte entre Deus e nós, para pagar esse pecado que foi cometido contra o Deus Altíssimo, que nós não poderíamos pagar. Jesus veio para pagar esse pecado por nós, lá na cruz, e Ele ressuscitou. E a gente está aguardando a volta dele para nos reconectarmos plenamente com Deus. Todo aquele que crê em Jesus se reconectar plenamente. A gente foi criado para esse ponto. Só que o pecado no nosso coração, ele gera isso daí. De sentir prazer naquilo que não é o prazer verdadeiro. E daí muitas pessoas se confundem. Eu vou ser livre mesmo quando eu faço o que eu quero. Será? Em Gálatas diz que o nosso coração tem uma luta entre carne e espírito. A carne é essa nossa atitude pecaminosa de querer fazer tudo isso que nos dá prazer e que nos distancia de Deus. E o Espírito nos dá a rédea, nos dá aquilo lá, não vai por aí. Faz a vontade de Deus, faz a vontade de Deus. E a gente fica confuso nisso daqui, nessa guerra que tem dentro da gente. E a gente acha que, muitas pessoas acham que ser livre é você fazer a tua vontade, mas não, a gente tá escravo. Quem vive nos próprios desejos, a Bíblia diz que é escravo do pecado, é escravo, e a gente não é escravo do pecado. A verdadeira liberdade é a gente ter o controle, de dar um passo atrás e ver, poxa, eu não devo fazer isso porque isso não me leva para um caminho bom. E isso, se eu fazer esses desejos aqui, eles vão me distanciar do projeto inicial que Deus nos criou, que era para ter uma conexão com Ele, para ter essa conexão maravilhosa. E Deus fala hoje, como que Deus fala hoje com a gente? Através da Bíblia. E aqui diz, em Salmos 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra dele é que nos guia. Para onde a gente deve ir? O que a gente deve fazer? Então, mano, nessa decisão de hoje, voltando pro tema do vídeo de hoje, como decidir? Como saber que caminho escolher? Aquele caminho que se assemelha mais com a vontade de Deus nos nossos corações. Às vezes a gente acha que a nossa vida é um monte de regras a ponto que a gente vai ter que ter a resposta certa. Tipo, Deus, eu preciso responder a letra A ou a letra B aqui? Tô supondo aqui, você não vai ficar provando Deus para poder te ajudar na prova, sendo que você tem que estudar. Mas você vai falar, eu tenho que seguir pelo caminho A ou pelo caminho B. Não vai vir uma resposta certeira assim, pá, é A ou B. Não. Muitas vezes vai ser através do que a gente vai analisando na palavra dele. Esse caminho, essa decisão que você vai tomar, qual que é a mais coerente, mais próxima da Bíblia? Você vai aceitar, por exemplo, uma cola na escola. Isso é certo ou errado? No fundo, lá você sabe. Está em desacordo, você está enganando alguém, você está tentando trapacear. Isso que você vai fazer é pro bem ou pro mal das pessoas? Isso que você vai fazer vai te aproximar ou te distanciar de Deus? Esse é o ponto. Essa análise. E principalmente, isso que eu vou fazer
essa decisão que eu vou tomar? É para a glória ou não de Deus? Isso vai glorificar ou não o nome dele? Por exemplo, um relacionamento. Essa pessoa que eu vou namorar, que eu tô querendo namorar, ela vai me afastar ou me aproximar de Deus? Entendeu? É esses pontos que a gente tem que ter esse pé no chão de analisar. Essa decisão que eu vou tomar, essa vaga de emprego que eu vou aceitar, ela vai ser muito boa, vai me dar muito dinheiro. Mas ela vai tomar todo o meu tempo, que eu não vou ter mais tempo para minha família? É essas análises que você tem que fazer. E toda decisão, você sempre pensar assim, um filho de Deus, o que faria? E isso está me aproximando cada vez mais do que Deus me criou? Para viver com dependência dele ou não? E é isso, meu mano. Muitas coisas às vezes não dão certo, certo que eu digo aqui entre aspas, que a gente quer que dê, a gente quer escolher por nós mesmos, né? Mas muitas coisas não dão certo na nossa vida porque isso iria nos afastar de Deus. Isso iria nos distanciar dele e ia ser um mal gigantesco para as nossas vidas. E sempre que você tiver dúvida, veja o que a palavra nos diz a respeito disso. Não vai vir uma resposta escrita assim, ó, fulano de tal, você tem que seguir por esse caminho. Mas a Bíblia vai nos orientar com esses princípios, se nos aproximam ou nos distanciam dele. Então essa é a resposta de hoje. Esse é o aviso que Deus te dá. Para, analisa, ora, pede para Deus. Deus me orienta, me guia, me instrui, que o teu Espírito Santo me instrua no caminho, na escolha certa que eu tenho que fazer. É isso, meu mano. E eu vou orar para que essa decisão seja tomada cada vez mais no controle de Deus, né? Deus, eu oro, Pai, para todas as pessoas que estão ouvindo e na minha vida também, as decisões que a gente for tomar, que sejam decisões alinhadas com a Tua Palavra, que sejam decisões, Pai, que venham fazer o bem, venham nos levar para um lugar bom, venha servir de bom grado para as nossas vidas, por mais que às vezes a gente saiba, a gente quer, o nosso coração quer que seja uma coisa, mas nós sabemos que não é essa coisa que nós devemos escolher, que o Senhor venha nos confortar também. E o Senhor é fiel e maravilhoso quando o Senhor diz que se nós errarmos, Pai, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, caso nós vivamos uma vida de arrependimento, uma vida verdadeiramente como um filho do Senhor. Então, Pai, nos ajuda, nos guia, nos dá esse coração cada vez mais, como pode dizer? Que não viva só pelas emoções, mas viva pelo racional também, a ponto da gente analisar, pô, isso faz sentido ou não? Isso vai agregar ou não? É assim nós oramos, Pai, que o Teu nome seja exaltado e que nós oramos essa oração em nome de Jesus. Amém. Meu mano, esse foi o vídeo e eu preparei aqui pra vocês, se você quiser dar um passo a mais ainda pra saber como você se aproximar de Deus, como você ter um dia a dia com Ele, como você saber se é uma tentação que tá vindo na tua vida, se é um pecado que vai te levar para um mau caminho. O meu treinamento tá aqui embaixo, o link na descrição, se você puder ajudar, é um preço bem tranquilo, bem bom, e eu gravei vídeos pra vocês explicando esmiuçadamente, tintim por tintim, como você se aproximar de Deus, meu mano. É isso aí. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que precisa ouvir ele. Pra quem não me conhece, eu sou o Alisson. Um beijo, até mais e tchau.